Oi, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Vocês, como foi o meu processo de conversão, gente? Sim, eu sou cristã, tá? Meu nome é Thalita, eu tenho 24 anos e eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho como foi o meu processo de conversão. Eu tava simplesmente lavando a louça quando eu senti o Espírito Santo me tocando pra gravar o meu testemunho, né? E eu vou contar aqui pra vocês. Eu fui criada em um lar não cristão. Não tive base cristã, sabe? Não sabia muito bem quem era Jesus, o que ele tinha feito. Não sabia a história dele, né, gente? Não sabia nada. Nada. Zero. Até que um dia eu tive uma experiência sobrenatural com uma pessoa, né? Que eu, assim, não vou contar detalhes, né? Mas eu tive uma experiência sobrenatural. Aconteceu, eu tinha, acho que de 13 para 14 anos, se não me engano. E eu comecei a ir numa igreja pequena, Assembleia de Deus, sabe? Eu ia dia de quarta, dia de domingo, né? E tipo assim, eu, naquela época, hoje em dia eu percebo, que eu não levava a sério. Eu ia por ir, sabe assim? Você vai por ir e pronto. O que aconteceu? Como eu não tinha uma mente firmada na palavra, né? Eu não sabia quem era Jesus, quem era Deus, né? E não seguia os mandamentos dele. Eu desviei muito fácil, muito rápido. Me desviei e fiquei entregue, né? Pro mundão aí. Eu tinha uma tristeza muito grande, né? Dentro de mim tinha ansiedade, fui diagnosticada com depressão, né? Uma aflição muito grande. E eu fui ter a minha juventude inteira com esse sentimento. Me tornei mãe, tenho um filho hoje em dia de 5 anos de idade. E tipo assim, gente, eu fui aquela pessoa entregue totalmente às emoções. Eu lembro que antes de me entregar pra Deus, tinha muito síndrome do pânico. Tipo, eu tava aqui de boa e do nada vinha assim na minha cabeça o que hoje eu conheço como setas malignas, né? Quem é cristão sabe o que eu tô falando. Vinha na minha cabeça que ia entrar assaltantes, iriam me assaltar, que a casa ia cair, que eu ia morrer. Tipo, coisa assim, bem absurda mesmo. Tava totalmente entregue, gente. Eu bebia muito. Não alcoólatra de beber todos os dias, mas tipo, finais de semana, ai, festa de alguém da família. Ou às vezes eu ia até pra barzinho com meu marido, sabe? Beber. E eu tava numa fase que eu tava bebendo muito copão de gin, uísque, tava muito copão mesmo. E eu tava bebendo tanto que chegou uma época que eu sentia muita dor nos rins. Então acho que já, né, tava meio perigoso essa vida. Aí eu me sentia muito depressiva, muito triste, né? Teve um dia que eu estava deitada na minha cama, ali. Um dia que eu tava deitada na minha cama, rolando o feed do Instagram, né? Como muita gente faz. Internet, gente, tem uma coisa também, que se você não tá bem, muitas pessoas pegam escape de ficar em rede social muitas horas, né? O que não é bom pra saúde emocional e espiritual, né? Então, aí eu ali, e eu vi um vídeo que falava sobre Jesus. Do nada, não pesquisei, sabe? Falava sobre Jesus, eu nem lembro o que tava falando. Aí me deu, assim, um negócio de vou abrir os comentários. Eu abri o comentário e tinha uma moça que ela tinha... Gente, ela tinha comentado um negócio muito simples. E tipo assim, ela não deve nem saber que ela me tocou, né? Que Deus usou ela pra tocar minha alma. E ela disse assim, naquele comentário: se você quer ter intimidade, conhecer Jesus, faça um jejum. E o jejum, gente, é jejum espiritual. Não é jejum para você emagrecer, não é jejum intermitente, é jejum espiritual. Que é quando você deixa de comer coisas que você gosta, né? Alimentos, né? E fica ali em oração, fica ouvindo louvores, fica conversando com Deus, né? Então, eu não tinha nem discernimento do que era jejum. Só peguei, deixei meu celular, sabe? Porque eu tinha uma coisa de ficar muitas horas no celular. Inclusive, eu tenho que vigiar isso, né? Até hoje. Eu deixei o meu celular e fiquei acho que 8 horas seguidas sem celular. E peguei uma Bíblia
Deixa eu pegar ela aqui, que a minha irmã me deu pro meu marido. E eu comecei a ler. Isso que eu tô falando pra vocês, gente, tem um ano e pouco, tá? Peguei essa Bíblia aqui linda, maravilhosa. Comecei a ler. Eu fiquei acho que umas 4 ou 5 horas só lendo a Bíblia. Eu acho que eu comecei em Gênesis, né? Que fala sobre a criação de tudo, como Deus criou o mundo, né? E as coisas que tem. Aí eu fiquei ali lendo, né? E, gente, eu lembro que antes de ler a palavra, eu ajoelhei e eu chorei muito. Me quebrantei pra Deus. Sabe assim, quando você chora tanto e você fala tudo que você tá sentindo, você lava a tua alma com lágrima? Eu fiz isso, falei, Deus, eu tô cansada, eu não quero mais viver nessa vida vazia, porque eu tinha um vazio tão grande. Geralmente as pessoas falam que a gente tem um vazio do tamanho de Deus. Então, assim, se você que tá me assistindo sente vazio, provavelmente você não consegue nem explicar como que é esse vazio. Eu me sentia num buraco negro, sabe? Eu não conseguia explicar quanto que aquilo me fazia mal. Então, assim, eu chorei, orei. Botei louvor no celular, né? Fazia anos que eu não ouvia louvor. Só ouvia música escandalizada, né, do mundo. E daí, eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu comecei a ter uma vontade de ler a Bíblia, de orar todos os dias, de falar com Deus, né? E assim, eu disse literalmente tudo pra Deus, sabe? Tudo que eu não queria mais fazer. Entreguei as minhas emoções nas mãos de Deus, assim, sabe? E daí fui tendo aquela comunhão de todos os dias com Deus, até que um dia eu fui numa igreja. Eu acho que a ordem é essa, tá, gente? Que eu sou meio confusa. Fui numa igreja, lá na hora do louvor, né, e tal, minha adoração, eu cantando, né? Eu ouvi só assim, dentro de mim. É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala. Deus, ele fala uma voz, tá, gente? Você não tá ficando louca não, minha filha. Se você é cristã e tem intimidade com Deus, ele vai falar com você. Na verdade, Deus, ele tem várias formas de falar, tá? Ele tem pela voz dele, ele tem pela boca de outras pessoas. Deus, ele fala pela natureza. Pela natureza, Deus fala, tá? Então, assim, impressionante. Se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ver que tudo aqui é Deus. Tudo que você vê os pássaros, você vê as árvores, tudo é Deus. Tudo é Deus. Só que quando você não é convertido, você não busca Deus, você não tem esse discernimento. Você só enxerga o mundo como mal, como ruim, nada vale a pena, é horrível. Então, assim, você não vê as coisas boas de Deus aqui. E quando eu dei aquele despertar na mente, né, que, poxa, eu tenho que sentir a presença de Deus, tenho que conhecer a Deus, né, eu vi que tudo aqui é Deus, gente, tudo aqui é Deus. Então, assim, eu ficava tentando preencher minha alma com bebida, né, com coisas que não provinham de Deus. E eu me sentia vazia, sabe, eu me sentia completamente vazia. Tudo que eu fizesse, nada preenchia, nada me fazia feliz. Porque aqui nesse mundo, gente, tudo é passageiro. As festas que você vai dia de sexta, sábado, domingo, ela vai acabar. Mas a alegria de Deus, a verdadeira alegria, a felicidade, ela não acaba, sabe? Quando você entrega a sua vida para Deus, Ele cuida de você, Ele tem um zelo. Gente, desculpa as barulhadas aí, gente, que é só pensar em gravar que começa barulho da China. Então, quando você entrega a sua vida de verdade para Deus, Ele te molda, Ele cuida de você, sabe? E eu entreguei minha vida para Deus em casa. Eu falo, é engraçado, porque foi um comentário tão simples que fez eu despertar os meus olhos para Deus, sabe? Uma coisa tão simples, tão... Por isso que eu falo, meus irmãos, evangelize pelas redes sociais. É importante você falar de Deus, pessoalmente mas use as ferramentas que você tem na sua mão para glorificar a Deus. Esse vídeo aqui, eu estava lavando louça, o Espírito Santo me tocou a contar. Quer dizer que ele sabe que vai ter pelo menos uma alma que vai ver esse vídeo, vai ser tocada, vai ser edificada por ele.
entendeu? Então, assim, não é o melhor cenário, eu não tenho a melhor dicção, mas Deus vai se fazer presente, o Espírito Santo vai se fazer presente. Ele vai te tocar da maneira dele, entendeu? Então, assim, não fique limitado às coisas. Use suas redes sociais. Hoje eu vejo a importância. Lives em outras plataformas, com versículos bíblicos falando de Deus, né? Com discernimento também, tá, gente? Porque a gente não pode falar qualquer coisa, né? Porque tem pessoas aqui que elas vão acreditar em tudo que você fala, então seja o mais transparente possível e verdadeiro. Principalmente com as coisas de Deus. Então, uma vez eu tava na igreja ali, como eu disse, né? Tava glorificando a Deus e eu ouvi só assim: chega. Eu ouvi bem assim: chega. Só falou isso, uma palavra curta: chega. E veio no meu consciente que era pra mim parar de fazer tatuagem. Minha primeira renúncia foi parar de fazer tatuagem, acredita? Se você é cristão, tem tatuagem, gente, eu não tô aqui pra falar, faça isso, faça aquilo que Deus vai falar com você. Não, a gente não vive debaixo de leis, tá? Mas eu falo por mim, Deus me tocou individualmente e eu não sinto mais vontade de fazer tatuagem. Eu, Thalita, não sinto. Só que eu não tô aqui ditando regras, tá, gente? Porque Deus não é limitado. Ele vai agir com você diferente do que ele agiu comigo, né? Eu lembro que eu também tinha algumas compulsões, tinha compulsão alimentar. Antes de conhecer Jesus, eu comia muito. E eu comia emoções, né? Comia assim o tempo todo. Eu tava triste, comia, tava feliz, tava comendo. Totalmente desorganizada, né? E também, às vezes, queria comprar, tentando preencher aquele vazio, né? E nada me preenchia. Então, comecei a ser tocada pelo Espírito Santo, comecei a fazer renúncias, comecei a ler a Bíblia todos os dias, a orar, a jejuar, ouvir louvores, né? E ir na igreja. É muito importante você congregar, tá? Você buscar uma igreja, que você se sinta bem, se sinta acolhida, né? E ir nesse local, né? Glorificar a Deus. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter sede da palavra de Deus, né? E tal, comecei a buscar, né? E, gente, eu tive a renúncia também de parar de beber. Mas uma das maiores renúncias, parar de beber, porque eu era aquela pessoa assim, bem. Gostava muito de encher a cara. E tipo assim, final de semana, eu tava bebendo, né? Bebendo com. Não era alcoólatra, como uma pessoa que você vê caída ali, que você sabe que aquela pessoa tá doente com um distúrbio. Mas eu era uma que queria beber, qualquer um que me chamasse pra beber, eu tava indo. E eu sei que foi Deus, gente, porque eu sozinha naquela época eu não ia conseguir parar de beber. Não ia. Bebia muito copão, né? E aí Deus foi me tocando e eu também parei de beber, para honra e glória do Senhor. Porque a própria palavra de Deus fala que a bebida fermentada, fala bem assim, a bebida são para as pessoas que estão morrendo, elas estão cansadas da vida delas. Vida assim, né? Só sobrevivendo aqui na Terra, que elas bebem para poder se distrair, para poder, sabe, vou tentar sair daqui, vou beber, vou fumar, vou usar algumas coisas e vou me desligar desse mundo. Só que tudo aqui é temporário, sabe? Você até pode até se distrair um pouco, né, dos seus problemas aí da sua vida, né? Das coisas difíceis que te acontecem, mas depois, no outro dia, você vai estar vazio do mesmo jeito, sabe? É igual eu fui diagnosticada com depressão, né, alguns anos atrás. Eu me sentia muito triste, sabe? Muito desanimada, ansiosa, depressiva, tudo junto, né? E tipo assim, depois que eu me entreguei pra Deus, Ele foi dando alívio pra essas coisas, sabe? Eu não tô menosprezando aqui psicólogo, psiquiatra, jamais. Tanto que eu indico, se você é cristão ou não é, busque ajuda psicológica. É bom, gente. É bom você ir conversar com uma pessoa especializada, né? Na mente, Deus deixou os médicos pra gente usar mesmo, entendeu? É igual o SUS, é pra você ir lá e usar, né? Então, assim, busque a Deus, busque a ajuda humana, né? Que deixou aí, né, a ciência pra nos ajudar, né? Então, eu fui começando a deixar tudo que eu sabia que não provinha de Deus. Só que eu fui guiada pelo Espírito Santo, sabe? Não precisava
precisou vir abarulhada, gente. Perdão aí, não é o melhor testemunho, porque é muito barulho, muita coisa ao mesmo tempo. Mas não precisou vir um pastor e falar, Thalita, muda, Thalita, não pode isso, não pode aquilo. Gente, eu fui totalmente guiada pelo Espírito de Deus. Entendeu? Uma das renúncias mais doidas também, eu vou falar assim, né? Foi o fato de eu olhar para minhas roupas e não me identificar mais. Sabe que você olhar para uma roupa e você entender que aquela pessoa que usava aquela roupa morreu? É muito louco. É muito louco mesmo. Eu senti que a Thalita que usava aquele short curto, aquele vestido curto, aquelas blusas, aquelas roupas vulgares, ela morreu. E é o que a palavra de Deus fala. Quando você é nova criatura em Cristo, a pessoa que aceita Jesus, ela muda, ela não continua a mesma coisa, entendeu? E eu fui mudada, assim, com aquela sede, aquele prazer de estar mudando, sabe? Não foi um fardo, não foi uma coisa triste, foi tudo com alegria, sabe? De estar fazendo a vontade de Deus. E eu me lembro que eu peguei minhas roupas, eu acho que eu dei tudo para minha irmã doar, sabe? Shortinho, coisa vulgar, coisa que não me valorizava, coisa que me fazia igual como se fosse um objeto. Eu doei tudo, tudo. E eu comecei a ser uma nova pessoa, por fora e por dentro, tá? Porque a gente muda completamente. Não tem como uma pessoa falar que conheceu Jesus se ela não mudou nada, entendeu? Não existe isso. Porque Deus, ele é mudança. Ele vai vir na tua vida e vai tirar tudo do lugar. Ele vai mudar, ele vai tirar toda a sujeira, tudo que não provém de Deus. Então, assim, se você quer Deus na sua vida, é melhor você estar preparado para entender que você não vai ser essa mesma pessoa que você é hoje. Você vai ser uma pessoa melhor, porque você vai ter o caráter de Cristo, entendeu? E ali, eu naquela sede, sempre buscando mais intimidade com Deus, né? E eu te falo uma coisa, você que tá me assistindo, não fique esperando você mudar para buscar a Deus, porque é Ele que vai te mudar, entendeu? Se eu sei que com Deus eu tenho mudança, eu vou buscar Ele. Ai, mas eu faço isso de errado, eu faço aquilo. Gente, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Não existe ninguém que não peque, que nunca pecou. Ai, Thalita, mas é coisa grave. Cara, Deus, ele já te perdoou na cruz. Você só precisa saber disso e buscar Ele. Entendeu? O inimigo fica usando o seu passado contra você, mas você já foi perdoado. As coisas velhas já passou. Não tem por que você carregar seu passado com você, cara. Entendeu? Você tem que reconhecer Cristo, reconhecer que Ele veio, que Ele morreu por você e que Ele te salvou. A sua salvação está em Cristo, basta você querer buscar ela. Entendeu? E acreditar que Ele te ama. Ai, mas eu não mereço. Quem merece Jesus? Quem merece um homem tão incrível como Jesus? Quem merece a dor que Ele passou na cruz? Ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nós somos salvos pela graça. E eu vou te falar um versículo que está nisso daqui, ó, a Bíblia. A palavra de Deus. Ela que salva, que liberta. Aqui está a verdade. Se você parar na tua casa hoje, parar uma horinha do seu dia para ler pelo menos um versículo, um capítulo disso daqui, você vai sentir a presença de Deus. Entendeu? Só que você não faz isso porque o inimigo tem lutado contra a tua vida. Eu vou ler aqui Mateus 11, versículo 28, se você puder tá lendo aí depois na sua casa, tá? Não esqueça esse versículo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O que quer dizer que você está cansada? Cansado? Você está sobrecarregado? Busca a Deus, vá até Ele. Ninguém pode resolver o seu problema, mas Ele pode. Entendeu? Ele pode te tirar dessa depressão, dessa ansiedade, dessa síndrome do pânico, dessa compulsão alimentar. Ele pode te tirar do fundo do poço. É só Ele.
É só Ele. E basta apenas uma atitude sua. A atitude de você buscar a Ele. Por mais que você esteja fazendo as piores coisas, Ele já te perdoou. Basta você crer nele. Basta você buscar Ele de todo o seu coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha te tocado, tá? E é isso, pessoal. Que Deus abençoe grandemente você, sua família. E até o próximo vídeo. Tchau!